Devemos aqui mergulhar na tua palavra, porque nós cremos que a palavra liberta. Nós queremos aqui, Senhor, te pedir que o Senhor nos traga a revelação da tua palavra e amor por ela, porque nós sabemos que só existe uma maneira de sermos libertas, é conhecermos a verdade da tua palavra. Por isso, nos dê entendimento, nos dê discernimento essa manhã, para que a gente possa continuar entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Meninas, deixa eu falar algo para vocês. Eu até citei isso, eu percebi que o Espírito Santo de Deus não estava programado, mas eu falei isso na live, na nossa aula de ontem. E deixa eu falar algo para vocês. Para vocês não caírem nessa cilada, tá bom? Eu sei que muitas pessoas oferecem, por exemplo, curso de libertação, né? E assim, eu sei que é atraente, eu sei que, uau, curso de libertação é imponente, né, gente? E você acha que aquilo ali vai te oferecer algum tipo de... Não existe curso nenhum que vai te libertar se você não tiver vida na palavra de Deus. Nem um curso de libertação vai ser preciso na sua vida a ponto de te libertar se você não tiver vida na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala em João 8 assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou te explicar uma coisa que eu sempre explico. Eu vou te explicar. Imagine que isso daqui é uma lixeira, tá? Uma lixeira. Então tá aqui. Aí eu venho aqui e eu vou colocando lixos aqui dentro, ó. Coloco um lixo aqui, coloco outro lixo aqui. Glória a Deus que aqui perto de mim não tem quase lixo nenhum. Mas eu vou enchendo essa lixeira aqui. Aí, consequentemente, se eu não tirar o lixo daqui, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai vir rato, vai vir barata, vai vir mosca, aquelas moscas berneiras, vai vir tudo quanto é tipo de bicho, sabe? Vai dar larva. Eu lembro que uma vez, gente, elas esqueceram de tirar um lixo aqui de casa. O lixo estava cheio de larva, gente. Larva. Beleza, eu venho aqui, aí o que eu faço? Eu limpo o lixo, né? Aí eu chego aqui, o lixo tá aqui. Aí se eu chegar aqui, eu posso limpar, né? Olha que bacana. Eu posso fechar a lixeira, o lixo continua aqui dentro. Eu posso tirar todos os bichos que estão aqui, ó, ao derredor. Posso tirar tudo. Eu mando o rato embora, coloco veneno para rato, eu coloco negócio de barata, eu coloco tudo. Mas veja bem, se o lixo continuar aqui dentro, os bichos eles vão voltar. Os bichos vão voltar. Mais cedo ou mais tarde, os bichos vão voltar. Curso de libertação muitas vezes te dá a dica de como tirar os bichos. Mas a palavra de Deus, ela te ensina a tirar o lixo. A tirar o lixo, entende? A palavra de Deus é a única que tem poder para te ajudar a tirar o lixo. Que lixo que é esse, Séries? É o lixo da tua alma, que se chama pecado, que faz atrair muito tipo de bicho. Que bichos são esses? São os demônios. São os demônios. Lembre-se, você e eu somos um vaso de barro. Alguns são usados para honra, outros são usados para desonra. Ok? Então você escolhe o tipo de vaso que você vai ser. Agora, o vaso que carrega o poder de Deus é o vaso que coloca para fora o lixo. É o vaso que tem vida na palavra, que a palavra entra e vai saindo o pecado, vai saindo tudo aquilo que te separa de Deus. E é isso que nós fazemos aqui no Café com Elas. Nós sentamos numa mesa, não para olhar, aquilo que Jesus nos oferece. Nós nos assentamos nessa mesa para olhar nos olhos dele. E é o nosso olhar nos olhos dele que gera temor no nosso coração, que nos ensina a nos alimentar da maneira correta. Porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém? Esqueci de pedir para vocês mandar os aviãozinhos, pelo menos 5 aí, para a gente não perder a palavra, mas manda.
Então vamos lá. Nós estamos aqui estudando o livro de Colossenses. Vamos dar uma pequena relembrada em Colossenses? A carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita durante uma de suas prisões. O que os teólogos mais afirmam é que essa era uma prisão que ele estava em Roma, na sua casa. Mas tem outros que também afirmam que ele estava preso em Efésios. Mas em uma de suas prisões, ele escreveu essa carta. A carta era endereçada para um povo que Paulo não havia criado a igreja naquele lugar. Ali em Colossos, quem começou a igreja em Colossos foi um colaborador de Paulo, que era Epáfras. E Epáfras foi que ele teve também a ajuda de Timóteo, foi através dele que a igreja, nasceu ali na cidade de Colossos. Mas quando Epáfras foi visitar Paulo na prisão, o que aconteceu? Ele falou para ele, olha, Paulo, o pessoal está perdendo o foco. Vocês lembram de Gálatas, quando nós estudamos Gálatas, que algumas culturas judaicas estavam enraizando ali naqueles novos convertidos e alguns judeus estavam falando que Cristo não era suficiente, que eles tinham que parar de comer kosher, carne de porco, eles tinham que circuncidar, é mais ou menos isso. Ritos culturais, sabe? A cultura grega começou a influenciar os colossos de modo que eles começaram a tirar Cristo do centro. Por que Colossenses fala da supremacia, da grandeza de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja? Por quê? Porque os colossenses estavam tirando Cristo do centro da vida deles. A igreja de Colossos, ela começou a ser formada por gentios. O que era gentios? Era pessoas que não eram judeus, eles não tinham descendência judaica. Vocês se lembram que Pedro, ele pregou para os judeus e Paulo foi o apóstolo dos gentios. Paulo foi aquele que saiu pregando o evangelho para os gentios. Então, a igreja de Colossos, ela foi criada, ela nasceu através de gentios e assim, com alguns poucos judeus de elite. E eu falo, né? As pessoas acham que é aquilo que é ruim que atrapalha. Não, queridas. O que é bom atrapalha muito mais do que é ruim. Escuta isso. O que é ruim, muitas vezes você consegue se livrar. Mas o que é bom se infiltra de uma maneira que às vezes você nem consegue perceber. É difícil a gente cair com coisas ruins. É difícil a gente cair com pecados grandes. Tudo começa com algo pequenininho. Ah, não tem problema uma mentirinha. Não tem problema. Ah, queridas, deixa eu te falar uma coisa. O propósito da carta de Paulo aos Colossenses é glorificar, é honrar o nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Não existe nenhum tipo de pecado que glorifique o nome de Jesus. Nenhum. E nas 3 primeiras aulas, nós ficamos apenas aqui no capítulo 1, dos versículos do 1 ao 8. Apenas nesses. E nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre estar no centro da vontade de Deus, sobre conhecer a vontade de Deus, entender que nós fomos chamadas para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Aí já é um conflito assim, né? Que chega chegando. Nós também estudamos sobre a fé e o amor que aqueles colossenses tinham. Eles tinham fé, eles tinham amor uns pelos outros e o quanto isso é necessário no nosso meio. E também falamos sobre uma vida de consagração, a necessidade de sermos santos como o Senhor é santo. E hoje nós vamos ficar aqui do versículo 9 ao versículo 12. Então vamos lá. Capítulo 1, se alguém quiser colocar aí, capítulo 1, vamos hoje estudar do versículo 9 ao versículo 12.
Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Transbordei de pleno conhecimento da sua vontade. Eu vou até marcar aqui na minha Bíblia. Não, marca na sua aí também. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Gente, que o Espírito Santo de Deus venha revelar a vocês a plenitude, a graça, o poder dessa palavra em nome de Jesus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eita glória, me ajuda, Jesus, a conseguir andar nesses versículos todos hoje. Então vamos lá. Você vai anotar algo que eu vou te pedir. Mas você vai anotar isso para que isso vire um motivo de oração na sua vida. Coloque em lugares específicos, que você não deixe nem um dia sequer de orar. O que Paulo orava aqui pelos Colossenses. Mas anotem isso. Coloque em lugar que você vai ver todos os dias, para que isso faça parte da sua oração diária. Porque quando isso começar a vir sobre a sua vida, eu posso te falar, você vai ter uma maturidade espiritual, mas uma maturidade espiritual tão forte, que você vai começar a enxergar a palavra de outra maneira. O que é séries? Está aqui, acabamos de ler. Primeira coisa, conhecer plenamente a vontade de Deus, por sabedoria e por discernimento, por entendimento espiritual. Amadas, se a gente viver uma vida em cima disso aqui, viver para conhecer plenamente a vontade de Deus, pedir sabedoria do alto, que o Senhor nos dê sabedoria do alto e entendimento espiritual, querida, a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós e mudarei a sua sorte. O que muda a sua sorte não é aquilo que você adquire de fora para dentro, mas é aquilo que você adquire de dentro para fora, no sentido. Deus muda a sua sorte quando você deixa Ele mudar tudo em você. Ele precisa ter a liberalidade de mudar você de acordo com a vontade dele. Aí você vai entender o que é um Deus que muda a sorte. Aí você vai cantar aquela música assim, ó. Ele mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo não. Queridas, viver uma vida onde você busca conhecer plenamente a vontade do Senhor, a sabedoria do alto, o entendimento espiritual, você vai entender o que é viver na pátria celestial. Você vai entender aquilo que nós estudamos lá em Efésios, que o nosso lugar é assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição não é aqui embaixo, a nossa posição é lá em cima. É lá em cima. E ele muda a história. Se nós carregarmos isso, qual que é a consequência? Se você tiver essa oração aqui, firme no seu coração, qual que vai ser a consequência? Você vai viver uma vida que agrada e honra a Deus. E, consequentemente, quando você vive uma vida que agrada a Deus, você vai dar bons frutos. E sabe o que vai acontecer? Quando você vê os bons frutos que você dá, você vai ansiar por conhecer a Deus cada vez mais. E a consequência de conhecer cada vez mais é que quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna dependente dele.
um dos termômetros da nossa vida espiritual que nós estamos vivendo de modo a conhecer a Deus é se nós estamos nos aproximando dele ou se nós estamos nos afastando dele. Entende? E Paulo aqui também, ele continua pedindo o quê? Perseverança e paciência. Mas eu gosto dos detalhes. Paulo pede perseverança e paciência com alegria. E ainda agradecendo a Deus. Ou seja, ele pede perseverança, ele pede paciência com alegria, com o coração grato. Grato. Por quê? Porque ele os capacitou para participarem de uma herança. Quando Paulo fala aqui, igual nós lemos aqui, que ele nos fez idôneos, idoneidade é sem erro, idoneidade é perfeito. Quando Paulo fala que o Senhor nos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, ele está falando o seguinte: ei, vocês são seres espirituais. O seu espírito é perfeito. Ele não tem nenhuma falha. O seu espírito é perfeito. Sério, se meu espírito é perfeito, qual é o problema? O problema pode ser que você ainda esteja andando na sua alma. O problema pode ser que você ainda esteja andando na carne. O problema pode ser que você ainda não entendeu o que Gálatas 5 fala, que existe uma luta entre a alma e o espírito. Os dois ficam querendo combater um ao outro. Sério, mas como que eu vou viver uma vida de modo a ser idônea no espírito? A partir do momento que você conhecer a palavra de Deus, a sua alma vai se libertando, e em vez da sua alma, que é a sua parte carnal, te direcionar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai ser serva do seu espírito. Ou seja, tudo aquilo que você sentir vai estar controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você não anda por aquilo que você sente, mas você anda pelo Espírito Santo guiando o teu espírito. E você é idônea. E aí, o teu espírito é perfeito. Você pode até ainda não viver a plenitude de uma vida em espírito, mas o teu espírito é perfeito. É idôneo. Existe idoneidade, porque o nosso espírito é a imagem e semelhança de Deus. E isso é maravilhoso demais. Amadas, o que tirou os colossenses aqui do alvo foram culturas, escute bem, foram culturas da época. Foram alguns rituais que as pessoas começaram a fazer que elas tiraram Cristo do centro. Elas tiraram Cristo do centro. E eu falo para vocês como o Espírito Santo de Deus é lindo e como ele nos surpreende. E porque elas tiraram aqui Cristo do centro, nós vamos agora ler aquilo que Paulo começou a falar para os colossenses depois que ele deu essa oração precisa para eles. Ou seja, ei, vocês precisam conhecer plenamente a vontade de Deus, pedir para ele sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês possam ter uma vida que honre e agrada a Deus, para que vocês deem bons frutos, para que vocês conheçam cada vez mais a Deus, sejam dependentes dele, com perseverança, com paciência, com alegria, sendo gratas. Sério, mas por que eu vou agradecer? No versículo 13, agora, eu vou te falar por que você vai agradecer, tá? Eu vou te falar por que você vai agradecer. Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mulher, deixa eu te falar uma coisa aqui nessa manhã. Se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você foi resgatada das trevas e você agora vive num reino de amor. Sério, mas eu continuo aqui, você continua aqui, mas o teu espírito precisa se posicionar no lugar, nesse reino. Sério, como que isso acontece? Pela fé, querida. É pela fé. E uma vida pela fé, ela é alimentada através de uma vida na palavra de Deus. Aqui fala em 1 Colossenses 13, 14, veja bem, que
Jesus comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando você fala que não dá conta de alguma coisa, é porque você desistiu e você não crê naquilo que Deus é poderoso para fazer por você. Agora, quando você, ainda que você não consiga, mas você prossegue para tentar. Eu prossigo. Isso significa que a sua fé, ela vai criando forma. Ela vai dando estabilidade. Ela vai dando estabilidade. Amém? Então, você precisa entender o seguinte: a nossa pátria não é mais aqui. Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria é celestial. Você não é mais uma cidadã da terra, você é uma cidadã do céu. E se você quer viver a realidade do céu, você precisa andar de acordo com a realidade do céu. E a realidade do céu é manifestada através de uma vida na palavra. E aqui, Paulo, ele continua no versículo 15 e 16 falando da suficiência de Cristo. Olha o que Paulo fala nos versículos 15 a 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Agora vem aqui. Nós vamos andar hoje, né? Tá fluindo. Eu vou repetir o que eu acabei de ler em Colossenses 1, versículos 15 e 16. Eu vou repetir de uma maneira para que você entenda quem ele é. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o supremo sobre toda a criação. Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que nós podemos ver e aquelas que nós não podemos ver, como tronos, reinos, principados, potestades, do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora vem aqui. Aqui Paulo está falando da suficiência, da supremacia de Cristo. Se você tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu quero te lembrar de algo. Primeira coisa, quando você aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, quando você crê de verdade nisso, o seu prosseguir é diferente. É diferente. Sério, o que é um prosseguir diferente depois que eu conheço a Cristo? Primeiro, você tem que mergulhar na palavra para conhecer quem Ele é. A palavra não é para você conhecer quem você é. A palavra é para você conhecer Jesus. A palavra não é para te dar as coisas, a palavra é para te tirar tudo aquilo que te separa dele e que te impede de ser a imagem e semelhança dele. Você percebe que algumas chaves têm que virar na sua vida? Você percebe que há muitas coisas que, mesmo quando a gente fala que a gente crê em Jesus Cristo, nós estamos continuando sendo guiadas por chaves da terra? Não é sobre isso. A vida com Jesus, ela precisa ser guiada, precisa ser balizada pelo céu e não pela terra. Uma vida em Jesus Cristo, ela precisa ser balizada pelo céu. E o céu se manifesta aqui, na palavra. Então tá, se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te lembrar quem Ele é. Lá em Hebreus 7, versículo, se eu não me engano, 24 e 25. Que fala assim, que Jesus, Ele é poderoso para salvar totalmente todos aqueles que se achegam a Deus através dele. Ou seja, então não tem acepção de pessoas. Todo aquele que confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador e de verdade crer e manifestar essa crença através de obra, já foi. Agora, como se não bastasse, gente. Como se não bastasse. Em Hebreus 7, 25. Sabe o que fala? Que ele não apenas morreu por você. Ele não apenas morreu para te tirar do império das trevas. Hebreus 7, 25 fala que ele vive para interceder por nós. Sabe por que ele
vivo para interceder por nós, para que eu e você possamos ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Filhos, mas filhos, não filhos mimados. Não filhos que não manifestam o Pai, filhos que se submetem ao corpo de Cristo aqui na terra, que chama igreja. E aqui nos versículos de 17 ao 20, Paulo fala assim, Jesus, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amadas, Jesus existia antes de todas as coisas e é por causa dele que tudo se mantém em harmonia. Jesus é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o supremo sobre todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Ele é primeiro em tudo, em tudo. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho e por meio dele, por meio de Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Eu gosto de uma palavra lá em Timóteo, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Aqui. Em Timóteo, no capítulo 4, fala muito bem sobre isso. Olha o que fala em 1 Timóteo 4, versículo 4. 1 Timóteo 4, 4. Fala assim: tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Talvez até hoje você não tinha compreensão de que você é uma criação de Deus, de que você é uma obra-prima nas mãos do Senhor. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é recebido com ações de graças. Agora escuta isso. Nada que Deus criou é recusável. Gente, eu amo essa palavra de 1 Timóteo 4, 4. Eu amo essa palavra. Essa palavra, quando Satanás vem trazendo condenação sobre a minha vida, eu revido. Ei, não, eu sou obra das mãos do Senhor. Eu sou obra das mãos do Senhor. Eu sou obra-prima das mãos do Senhor. Eu sou recebida por gratidão, com gratidão. Jesus Cristo morreu por mim. E aqui fala que nada é recusável. Mulher, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Deus nunca vai te falar que você não presta. Deus nunca vai te falar que você não dá em nada. Deus nunca vai te recusar. Deus nunca vai te colocar para fora de nada. Quem faz isso, é especialista em fazer isso, é o diabo. Você sabia que as suas falhas não assustam em nada a Deus? Você sabia que os seus erros não é nenhuma surpresa para Deus? Você sabia que aquele pecado que você fez, aquele pecado mais cabuloso, mais horroroso, você sabia que isso para Deus não é nenhuma surpresa? Pelo contrário, o Senhor está tentando virar para você e falar assim: ei, mulher, eu escolhi ser o teu pai. Eu derramei o sangue do meu filho naquela cruz. E aquele sangue é poderoso para perdoar os seus pecados e os pecados do mundo inteiro. Agora eu vou te dar uma chave, porque muitas vezes não muda na tua vida. Isso é algo assim. Você vai começar a perceber. Se você olha para as pessoas, achando que as pessoas não são uma obra de Deus, se você olha para qualquer pessoa que seja, se você olha para qualquer pessoa que seja e acha que aquela pessoa ali pode ser descartada, acha que não tem jeito para aquela pessoa, acha que aquela pessoa é recusável,
essa chave vai demorar a virar em você. Se você quer que essa chave vire em você, você precisa entender que é todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Você precisa mudar. Aquilo que dentro de você, ainda que você não aceite isso, mas sabe aquele olhar que você olha para uma pessoa e você fala, meu Deus, isso aí não tem jeito. Não, isso aí não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Você precisa começar a enxergar as pessoas dessa maneira. Consequentemente, Deus vai virar uma chave dentro de você, te mostrando que 1 Timóteo 4, versículo 4 é real na tua vida. Tudo que Deus criou é bom. Deus recebe a sua vida com alegria, com gratidão. E nada é recusável. Agora vem aí o versículo 5 de 1 Timóteo 4, que fala assim: por que que nada é recusável? Por que que tudo que Deus criou é bom? Olha aqui o que está no versículo 5 de 1 Timóteo 4. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O seu problema não são os seus erros, não é do seu passado, não é aquilo que você fez. É que você ainda não tem uma vida na palavra que te santifica e uma vida onde você quebranta o teu coração e fala, Senhor, entra no meu coração. Eu quero mergulhar na tua palavra, eu quero ser como o Senhor é. Você me entende? Não existe nada que não pode ser mudado por uma vida na palavra. Nada, nada, nada. Agora você precisa sair desse lugar, começando a mudar os seus olhos para ver o próximo dessa maneira. Gente, não existe ninguém. Eu sei que aos olhos do mundo, nós muitas vezes achamos que somos, e aos nossos olhos nós olhamos para as pessoas com um olhar de improbabilidade. Mas para Deus não existe improvável. Não existe improváveis para Deus. E aqui, nos versículos 21 ao 23, olha o que Paulo fala, quem nós éramos. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha quem a gente era. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos no entendimento por aquilo que a gente praticava. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus fez isso. Jesus, ele te tirou das trevas, que era um lugar onde nós praticávamos obras malignas. Eu estou lendo Colossenses 1, versículo 21 ao 23. O Senhor fez isso. E por causa da morte dele na cruz, ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou com ele. Agora, para que ele nos reconciliou? Para nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, aqui, meninas, tem um se. Agora, aqui na palavra de Deus, tem um se. Eu estou lendo do 21 ao 23 de Colossenses 1. Escuta aqui o se. Se é que permaneceis na fé. Olha aqui, olha o segredo disso. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tem um se. Tem um se. Que se é esse? Eu preciso permanecer crendo na verdade da palavra de Deus. Eu preciso permanecer firme nesse lugar. E eu não posso me afastar da esperança que as boas novas do Evangelho me traz. Das boas novas de Jesus que o Senhor
fez para que eu andasse nela. Paulo, ele foi o mensageiro das boas novas para esses gentios. Agora, eu e você continuamos sendo essas mensageiras das boas novas. Mas para que a gente leve isso, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter as boas novas aqui, ó, enraizadas, introduzidas em nós. Olha, uma das coisas que Satanás ele tenta fazer, e eu quero falar algo para vocês, ele faz muito bem feito, é nos tirar da palavra. E ele faz isso há muitos anos. Uma coisa que Satanás te leva a fazer é duvidar da palavra de Deus. Por que Eva pecou, meninas? Eva pecou porque ela não acreditou na palavra de Deus. Qual era a palavra para Eva? Vocês podem comer todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. Não comam. Eva duvidou da palavra de Deus. Hoje, o que acontece? Lá em 1500, quando começou o protestantismo, quando Lutero se levantou para a reforma protestante, foi uma luta, gente. Foi uma luta fazer com que a palavra voltasse para a igreja, porque a palavra tinha saído. Quando você pega lá as escrituras, você vê que o povo foi preso no Egito porque se afastou da palavra. Quando você vê que o povo foi preso lá no cativeiro babilônico, por quê? Se afastou na palavra. Depois de Josué, que próxima geração de Josué morreu, o que fala lá em Juízes 2? A palavra do Senhor era escassa no meio do povo. E quando a palavra de Deus é escassa no meio do povo, quem reina são as trevas. Por quê? Porque a palavra é a luz. A palavra é a luz. Onde a palavra é escassa, reina as trevas. Guarda isso no teu coração. Se a tua vida é uma vida que tem escassez na palavra, consequentemente, as trevas, elas estão te dominando, elas vão te dominar. Eu sempre cito esse exemplo. Se você pega dois animais, você pega dois cachorros, vamos lá, e você prende os dois separados durante uma semana, e você deixa uma semana. O primeiro cachorro, número 1, você dá para ele comida, você dá para ele água durante uma semana. E o cachorro número 2, você deixa ele uma semana sem água e sem comida. E no final de uma semana você vai colocar os dois para brigar, porque eles são briguentos. O que vai acontecer? É lógico, o cachorro número 1, ele vai matar o cachorro número 2. Sério, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esses dois cachorros são representados pela a sua alma e o seu espírito. A sua alma, ela é alimentada por o quê? A sua alma é alimentada por chocolate. A sua alma é alimentada por ver a vida dos outros no Instagram. A sua alma é alimentada por inveja. A sua alma é alimentada por querer coisas dos outros. A sua alma é alimentada por prostituição, por avareza, por idolatria. Agora, o seu espírito, ele só é alimentado pela palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. A palavra de Deus é a espada que o Espírito Santo usa para trabalhar no seu espírito para destruir as obras da carne. Quando Gálatas 5 fala das obras da carne, ele não está querendo dizer corpo. As obras da carne, em Gálatas 5, ele está falando da tua alma, é alma. A maioria das vezes que ali no Novo Testamento se fala de carne, está falando da alma, o lugar onde é depositado os nossos sentimentos, os nossos prazeres, as nossas dores. Quem você está alimentando? Consequentemente, quem você alimenta é que vai ganhar. Não tem como. Se o teu espírito não for alimentado todos os dias pela palavra de Deus, o Espírito Santo não vai ter ferramenta para trabalhar em você. Não vai. Se você não alimentar, escuta isso.
Escuta isso. Eu vou ler aqui Efésios 6:17. Você sabe que nós temos algo que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, escuta o que Efésios 6:17 fala. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação aqui? O capacete da salvação é você blindar a sua mente de tudo aquilo que vem do mundo e colocar na sua mente as coisas depois que você foram salvas, que você foi salva. Então, o que é o capacete da salvação? Romanos 12. Oferecei o seu corpo como oferta, como sacrifício vivo no altar do Senhor todos os dias da sua vida, não se conformando com este século, mas transformando a sua mente de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Para quê? Para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, do Senhor. Agora vem cá. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não é boa, ela não é perfeita e muitas vezes ela não é agradável não, para a gente não. Ela não é boa, perfeita, agradável para nossa alma, para o nosso eu. Ela é boa, perfeita, agradável para o nosso espírito. Então, o capacete da salvação é uma vida revestida pela palavra. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não precisa, vamos hoje, no dia de hoje. No dia de hoje. O que está ocupando mais o seu pensamento? Coisas ruins a seu respeito? Vida dos outros? Aquilo que você quer planejar? Ou seja, Provérbios 3, se eu não me engano, versículo 5 fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso quer dizer que você não é forte nem poderoso o suficiente para raciocinar aquilo que é bom para você. Confie no Senhor de todo o teu coração. O capacete da salvação é uma arma espiritual que não deixa as verdades do mundo, que são realidades do mundo, ocupar lugar aqui. Mas aqui vai ser ocupado com aquilo que Jesus Cristo me manda para desenvolver a minha salvação. E isso vem de onde? Da palavra de Deus. Mas além do capacete da salvação, ele fala: e a espada, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente você tem a responsabilidade de capacitar o Espírito Santo, através da palavra de Deus, para trabalhar por você. O Espírito Santo, ele te consola, ele te ajuda, ele te consola, ele te ajuda, ele te levanta, ele te sustenta, ele te anima. Mas ele precisa ser o quê? Chamado. Ele precisa ter a liberdade. Eis que estou na tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou sentar, eu vou cear com você. Se você abrir. Enchei-vos do Espírito. Significa que você precisa querer ser cheia. Enchei-vos. Não é eu vou te encher do Espírito. Não, 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 não. Enchei-vos. Ou seja, precisa de uma ação. Enchei-vos, ou seja, é você que vai determinar a medida do Espírito Santo que você vai ter. É você. É você. Amadas, o meu filho, o Miguel, a medida do Miguel é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Por quê? Porque ele é um menino diferenciado? Escuta isso que eu vou te falar agora. Ele não é diferenciado. Ele não é diferenciado por aquilo que Deus pensa a respeito dele. Ele é um menino diferenciado por aquilo que ele pensa a respeito de Deus. Uau! Essa tem que anotar. Escutaram isso? Eu não sou diferente, porque Deus me vê de maneira diferente. Eu me torno uma mulher diferente porque eu vejo Deus de uma maneira diferente. Porque eu vejo Deus de uma maneira diferente, eu quero passar tempo com ele, eu quero mergulhar na palavra dele, eu quero ficar tempo com ele. O Miguel, ele é um menino que ele passa tempo com Deus.
Ele é um menino de monte, ele é um menino da palavra, ele é um menino que tem uma vida separada, separada. Ele é diferente? Não, ele não é diferente. Porque para Deus não tem acepção de pessoas. Mas a diferença em nós vem a partir daquilo que nós enxergamos e olhamos e achamos diferentes em Deus. Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a sua sorte. Assim diz o Senhor. Você percebe? Existe algo meu e seu que precisa ser mudado, que precisa ser tocado. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele está sentado aqui nessa mesa conosco, nesse café. O olhar dele é o mesmo para todas. Aqui não tem ninguém diferente. Agora, a maneira como que cada uma de nós vai olhar para ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença na nossa vida. Escute aqui, não existe filhos especiais aos olhos de Deus. E tanto é que não existe que a gente vê o quanto que na Bíblia Deus nos mostra os pais que fizeram preferência nos filhos que sempre tinham consequências terríveis. Não, Deus não tem filhos diferentes aos olhos dele, mas existe filhos diferentes dos filhos para os pais. Um filho, ele não se torna especial pelo olhar do pai. Um filho se torna especial pelo olhar que ele tem do pai. E nós precisamos ir para esse lugar. Ir para esse lugar. De realmente colocar Jesus no centro. Sério, mas por quê? Por quê? Porque aqui fala que aqueles que têm sede de Deus precisam conhecer Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer a Deus? Conheça a vida de Jesus. Conheça a vida de Jesus. A Bíblia fala também, não é apenas aqui em Colossenses 1, versículo 15, não. A Bíblia fala em Hebreus 1 que o Filho, Jesus, ele manifesta exatamente quem Deus é. Ele manifesta exatamente quem Deus é. Nós precisamos, amadas, nós precisamos entender que as coisas elas não vão mudar de fora para dentro, mas elas vão mudar de dentro para fora. E a partir do momento que nós nos posicionarmos para habilitar o Espírito Santo de Deus com a espada que ele precisa para trabalhar em nós, nós vamos viver aquela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para mim não existe liberdade maior do que você não viver arraigada nesse mundo, mas você viver na posição celestial que o Senhor nos colocou. A salvação é de graça. E por causa dessa salvação, ele nos colocou. Olha, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui o nosso lugar, tá? Nós já estudamos recentemente Efésios 2. E olha o lugar. Para a gente terminar, o lugar que o Senhor nos colocou. Mas Deus, Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Gente, escuta isso daqui, escuta. Ele nos deu vida junto com Cristo. Junto com Cristo. Isso significa que sem Cristo a gente não tem vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A nossa nova vida está em Cristo. Ele é o cabeça. Ele precisa estar no centro. E juntamente, e repete, gente, e juntamente com Ele, duas vezes a palavra juntamente, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou. E de novo, e com Ele
e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uau! E o que nós estamos estudando em Colossenses? A supremacia, a grandeza, o lugar que Cristo precisa ocupar na nossa vida. Eu vou pegar uma outra versão aqui para a gente ler. Vamos ver nessa versão aqui como é que está Efésios 2:4. Gente, eu sou apaixonada pela palavra. Ah, Jesus. Vamos lá. Efésios 2:4 na NVT. Diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Veja bem, mudamos a versão, mas a palavra juntamente continua aqui. Juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Ei, não é por aquilo que você faz. Deixa eu te falar uma coisa, mulher, escuta isso. O seu passado não pode definir o seu futuro. O seu passado não tem poder, não influencia. Porque quando Jesus Cristo entra na tua vida, tudo se faz novo, você nasce de novo, você é uma nova criatura. E a partir de você estar juntamente com Ele, os seus pecados são perdoados. E aqui ele continua. Versículo 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo. Com Cristo. E nos fez sentar com Ele, nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Uau! Uau! Em Cristo, juntamente com Cristo. Vocês entendem que é Ele? Ei, querida, ser apaixonada pela palavra é centralizar Jesus na sua vida. Ser apaixonada pela palavra é você se tornar cada dia mais apaixonada por Ele. Às vezes as pessoas falam, certa vez uma mulher me disse assim, Séries, são poucos que serão apaixonados por Jesus como você é. Qual é o caminho? Vida na palavra. Você vai se apaixonar por Ele quando você mergulhar para conhecer como Ele é. Amados, nós estamos voltando para o lugar que a gente nunca deveria ter saído, para o centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus se encontra na Bíblia, na palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça e coloque dentro de nós um amor assim, sabe? Um amor ardente pela palavra de Deus. Meninas, não se preocupem que mais tarde eu mando o link dessa palavra para vocês lá nas nossas comunidades e mando também o PDF. A Miriam Delfino, ela faz tudo isso voluntariamente pra gente, ela resume essa palavra pra gente. Muitas pessoas, deixa eu ver se o meu tá aqui. Olha aqui, ó, vou te mostrar. O meu tá aqui, ó. Aí as pessoas falam assim, ah, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com disciplina de ser organizada. Porque para você participar desse café, para você ter apostilas da palavra de Deus, você não precisa de dinheiro, não, você precisa de ser disciplinada, precisa de ser organizada. Aqui, só tô mostrando para vocês. Isso aqui, ó, é o estudo, o último estudo que nós fizemos antes de entrar em Colossenses foi em Efésios. Tá aqui, ó, tudo que nós estudamos, tudo aqui em PDF, ó, tudo aqui, tudo aqui. Então, lembre-se que o Senhor nos disse hoje, quem coloca a espada nas mãos do Espírito Santo somos nós. E é a partir daquilo que nós colocamos nas mãos dele que ele vai trabalhar no nosso espírito, em nome de Jesus, amém? Eu vou colocar para vocês um link das nossas comunidades lá no Story, mas tem aqui também no link da bio. E começa a partir de agora, sabe? A gente, lá no Telegram tem tudo, mas no WhatsApp a gente não consegue enviar para vocês mais o que passou para trás. São muitas mulheres, a gente não consegue, tá bom? Beijo, Sil! Então, nós precisamos ter essa disciplina, sabe? Ser negligente, ser prudente para fazer a nossa parte.
Caso contrário, o Espírito Santo não vai estar habilitado para trabalhar no nosso espírito. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa mesa. Te agradecer, Pai, por essa manhã. Ah, Senhor Deus, como nós somos gratas por essa mesa. Como nós somos gratas, sabe? Porque essa é uma mesa que nós somos convidadas a nos assentar. Mas, Pai, nós não queremos nos assentar nessa mesa de qualquer maneira. Nós queremos estar vestidas de forma que nós possamos ter a dignidade de voltar para o Senhor tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós. Sabe, nós queremos sim, Pai, andar em disciplina, nós queremos ser mulheres prudentes, mulheres que põem a mão na massa, mulheres que são gratas, mulheres que valorizam a porção que o Senhor tem nos entregado. Nós não queremos ser filhas mimadas, como o Senhor me disse uma vez, que o Senhor não veio para criar filhas mimadas, mas o Senhor veio para levantar filhas guerreiras, mulheres que estão dispostas a desenvolver a salvação com temor e tremor para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse alimento sólido. E mais uma vez eu te peço, nos ajuda a não olhar por aquilo que o Senhor nos dá, mas nos ajuda a alinhar o nosso olhar com o teu, porque o que traz temor no nosso coração é quando nós olhamos no fundo dos seus olhos e entendemos aquilo que o Senhor já